A divisão celular é rigidamente regulada por múltiplos mecanismos de controle do ciclo celular, evolutivamente conservados, para garantir a produção de duas células geneticamente idênticas. Os pontos de verificação do ciclo celular operam como mecanismos de vigilância do DNA que previnem o acúmulo e a propagação de erros genéticos durante a divisão celular. Os pontos de verificação podem atrasar a progressão do ciclo celular ou, em resposta a danos irreparáveis ao DNA, induzir a saída do ciclo ou a morte celular. Mutações que perturbam esses mecanismos de controle representam um risco, pois podem provocar o quê, pessoal? Bom, então essa questão aqui está trazendo para a gente, né, os pontos de verificação do ciclo celular, ok? Então, o que esses pontos de verificação, né, ou checkpoints são? Eles já deixaram bem claro aqui. São pontos em que você está prevenindo o acúmulo e a propagação de erros genéticos, ok? Durante a divisão celular, porque você precisa garantir que a divisão celular esteja certinha. Então, o que ele quer garantir? Que as células sejam geneticamente idênticas. Então, aqui a gente está falando da mitose, né, pessoal? Em que a gente tem uma célula mãe que você copia o DNA e dá origem a duas células filhas idênticas. Então, eu tenho que ter esses pontos de verificação para que essa célula seja copiada certinha. E isso garante, então, a saúde do organismo, né? Tendo em vista que esses pontos de verificação, eles vão permitir essa pausa, a correção ou a eliminação de um problema. Então, ele fala, então você atrasa a progressão, né, em resposta quando ele observa que esse ponto na verificação teve alguma coisa errada, ele atrasa, ou ele ainda pode induzir a saída do ciclo, ou seja, ele interrompe, ou ainda manda a célula para apoptose ou morte celular, ok? Isso tudo para quê, gente? Tentar eliminar um problema nessa divisão celular. Ou seja, esse checkpoint, ele vai garantir, então, que tudo ocorra bem, certo? Para que a origem dessas novas células, né, essas mitoses, tenha uma multiplicação correta. Então, se ele fala de mutação que perturba esse mecanismo, né, então mutações que afetam esses pontos de verificação do ciclo celular, você pode levar o quê? A uma replicação descontrolada da célula. É um erro ali no ciclo celular. Uma vez que esses mecanismos, né, são os que garantem a correção dos erros e regulam a divisão celular. Então, se eles estão comprometidos, erros genéticos eles podem se acumular sem serem corrigidos. Aumenta o risco, então, de quê? Se você tem aqui, né, uma célula que foi multiplicada, mas é uma célula que está com algum erro, essa célula pode se multiplicar e por aí vai, ok? Então, isso você está aumentando o risco de proliferação celular desordenada, que favorece o quê? Então, geralmente, pessoal, células com erros, elas têm uma alta capacidade de multiplicação. Então, quando você tem uma célula errada que se multiplica de forma descontrolada, os mecanismos celulares de verificação, né, os checkpoints não funcionam, a gente pode, muitas vezes, de acordo com as características dela, dar o nome de tumor, né? Então, são esses aglomerados dessas células que crescem de forma descontrolada, beleza? Então, esse é o nosso principal risco aqui com mutações nos nossos pontos de verificação. A gente vai dar origem a células defeituosas que podem, por sua vez, ter multiplicação exagerada, formando estruturas que não são condizentes com a saúde do organismo, ok? Então vamos ver as opções. Letra A, replicação desregulada das células favorecendo o surgimento de tumores. Já é a nossa resposta. Então, se eu não tenho um mecanismo que atrasa, né, que pausa, ou que interrompe o ciclo, ou que leva aquela célula errada para a morte celular, eu posso replicar desreguladamente. Eu posso fazer mitose atrás de mitose atrás de mitose, gerando então essas estruturas chamadas tumores, ok? Letra B, maior frequência de crossing over, ocorrendo entre genes próximos no cromossomo. Bom, pessoal, por que essa está errada? Porque os checkpoints, né, esses mecanismos de controle do ciclo celular, eles não afetam, então, esse crossing over. O que é o crossing over? É aquele evento celular em que há troca de porções das cromátides irmãs na meiose. Então, tem um desenho clássico, né, que a gente tem dois cromossomos que formam um quiasma, e aí depois você tem a troca do pedacinho de material genético de um com o outro.
isso é que o crossing over ele dá origem, né? Então eles trocam um pedacinho de DNA. Só que isso aqui não tem a ver com os pontos de verificação, ok? Então, nada a ver com a nossa resposta. Letra C. Duplicação do DNA em anáfase, levando ao aumento do número de cromossomos por célula. Gente, essa tá errada porque a duplicação do DNA, ela não ocorre na anáfase. A anáfase nós estamos quase ali no finalzinho do ciclo celular, ok? A duplicação, ela vai acontecer na fase S do ciclo celular, beleza? Letra D. Ativação excessiva dos mecanismos de apoptose, levando à eliminação de células saudáveis. Então, pessoal, essa tá errada porque a disfunção nos pontos de verificação, ele leva à desregulação do ciclo e não à ativação excessiva, então, desses mecanismos de apoptose. Então, lembrando que a apoptose, né, é a morte celular. E, além disso, a falha, ela tende a diminuir a indução da apoptose das células danificadas, como a mencionada no texto, beleza? E não a ativação excessiva. Então, você tem uma mutação, você teria menos apoptose, né? Já que a morte celular é um dos eventos que esses checkpoints talvez induzam. E letra E, aceleração do processo de reparo do DNA, dificultando a detecção detalhada de erros genéticos. Essa está incorreta, pessoal, porque esses pontos de verificação, então, eles não aceleram o reparo de DNA. Eles evitam erros ou mutações, ok? Então, a nossa resposta é mesmo letra A.